Olá pessoal, tudo bem? Ótima tarde a todos. Oi, 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 eu aqui Joyce Hassel. Mano, minha gente, tô um pouquinho atrasada aqui na live. Tinha marcado com vocês ao meio-dia para fazer transmissão, tanto pelo canal aqui do Facebook quanto pelo YouTube, mas o YouTube bugou, gente. Fiquei até agora aqui. Tenta no YouTube, tenta no YouTube, tenta no YouTube, a porqueira do canal bugou e aí tava torta a imagem. Eu colocava a imagem pra ficar de pé com vocês e ela ficava deitada. Aí pra fazer de ponta cabeça não dava, né, gente? Apesar de que a política tá meio de ponta cabeça no nosso Brasil aí, né, nos últimos dias. Vamos conversar um pouquinho sobre os últimos acontecimentos, o que de fato está acontecendo, qual vai ser o futuro de tudo que você viu até agora e o que tem de verdade, o que tem de mentira em toda essa história, quais são os caminhos dos ataques que você está vendo acontecer e acontecer de forma sórdida, suja, canalha, né? São coisas que são impressionantes, assim, né? Se eu mostrar para vocês aqui o tamanho da campanha suja, né, que estão fazendo descaradamente contra mim, contra essa que vos fala, né, a pessoa que sempre esteve ali do lado, né, de tudo aquilo que nós prometemos ao Brasil, do lado do governo, né, você realmente vai dizer, olha, é impossível, né, é impossível o que está acontecendo, mas não é impossível, é possível, graças a Deus algumas pessoas pensam, né, raciocinam, e não caem aí nas armadilhas. Então eu tô vendo, né, que as pessoas estão começando a enxergar a verdade no meio de toda essa sujeira. Eu tenho informações, por óbvio, né, privilegiadas e sei exatamente o que estou fazendo, sei por que estou fazendo, tenho um compromisso com o Brasil, um compromisso com a verdade, né, mas eu vou pontuar para vocês aqui algumas coisas, né. Primeiro, nessa questão dessa crise toda do PSL, para onde vai o partido, como é que não é, como é que fica o posicionamento em relação ao governo, em relação ao presidente Bolsonaro, como é que fica o posicionamento do partido em relação a essas fake news, como é que fica o posicionamento do partido em relação aos ataques que o partido tem sofrido, como é que fica a questão futuro, 2020, 2022, como é que ficam as pautas essenciais para o Brasil, como prisão em segunda instância, né? Que é uma pauta que todos nós, eu digo todos nós aqui do governo deveríamos defender. A gente viu que a coisa não está sendo exatamente como foi prometido à época, né, da eleição, à época da campanha, e outras pautas importantes para o Brasil, né, e eu vou pontuar, e também essa troca aí de chumbo, né, essa troca de ataques, que é uma coisa que não tem sido boa para o Brasil. Eu já disse a vocês disso no Roda Viva, que me excedi em alguns pontos, num tweet específico, né, eu acabei me excedendo, descendo no nível baixo, sórdido, rasteiro, aquele nível esgoto, né, dessa gente. Então me arrependi, tanto que quando reagi na mesma moeda, reagi na mesma, né, no mesmo tom, eu mesma fui lá e apaguei o tweet, porque não quero me misturar com esse tipo de gente que trabalha no submundo, no esgoto, na sujeira. Não é isso que eu quero, né? A gente tem que realmente pensar no Brasil, pensar nas pessoas que estão do lado do Brasil. E aí eu vejo, né, muita gente sendo levada em grupos de WhatsApp. Vamos começar por aqui. Eu pontuei para vocês, né, o que eu vou falar aqui no meio do pacote todo. Aí também tem essa informação que foi lançada, foi dita aí, eu acho que na coluna da Mônica Bergamo, teve mais uma coluna que eu não me lembro onde foi, de candidatura à presidência do PSL em 2022, e aí meu nome foi citado, e aí aquela confusão toda. Também vou pontuar isso para vocês, tá? Vamos começar aqui pela questão que é o óbvio, e que vocês vão entender por quê. Minha garganta tá um pouquinho seca, eu tô em Brasília, tá, gente? Porque diferente de muita gente que tá por aí passeando, surfando e tal, eu tô aqui trabalhando, né? É uma campanha grande aí, gente, na rede. Joyce traiu o Bolsonaro! Porque Joyce traiu o Bolsonaro! Meu Deus do céu, vamos pregar a Joyce numa cruz! A Joyce traiu o governo! A Joyce traiu! E aí eu pergunto pra você, espertão que tá caindo nessa conversa fiada. Por quê? Qual foi o motivo? Qual foi a ação clara e específica, que mostre que eu eventualmente tenha traído qualquer pessoa que seja? Diga aí. Fala, minha gente. Porque algumas pessoas estão caindo, né, nesse desequilíbrio de um bando de malucos radicais que não gostam da democracia, que flertam com o autoritarismo, e eu tô vendo isso, sentindo isso na pele aqui. Por quê? Elas têm a coragem de espalhar esse tipo de informação. Onde foi que eu traí? O presidente, o governo, qualquer um que seja. Me diga aí.
Por um acaso eu lutei contra as pautas do governo? Por um acaso eu lutei contra a aprovação da reforma da Previdência na Câmara e no Senado? Por um acaso eu deixei de defender tudo o que fosse bom para o Brasil? Por um acaso eu deixei de subir naquela tribuna defendendo governos, ministros? Por um acaso não era eu, Joyce Hasselmann, eu que estava ao lado do ministro Weintraub, quando ele foi lá na Câmara dos Deputados para ser massacrado ali pela oposição? Quem é que estava do lado dele? Quem é que estava do lado do Paulo Guedes, às vezes, que ele foi nas comissões? Inclusive na última que ele teve na CMO e que foi desrespeitado por um menino lá, um moleque da oposição. Quem é que estava do lado dele? Eu jamais, jamais traí ninguém. Eu jamais abandonei ninguém. Mas é bem verdade que fui traída. Agora, não estou preocupada com isso. Estou preocupada com o Brasil. Estou preocupada com seguir em frente. Estou preocupada com as pautas que dizem respeito ao futuro do nosso país, ao futuro da nossa nação. Discordar de um molequinho mimado que queria dar um golpezinho e deu, e a gente já está resolvendo isso, em um partido político, isso é trair um presidente da República? Não, não é. Não, não é. Quem trai o presidente da República é quem o coloca em enrascada. Quem trai o presidente da República é quem pega o maior partido aliado do presidente e divide. O presidente nadava de braçada. De braçada. Tinha os 53 deputados fazendo o que ele queria e do jeito que ele queria. E caiu na armadilha, mais uma vez, provocada por um dos filhos. Sempre é assim. Sempre é assim. Eu não posso compactuar com isso. Eu não compactuo com o erro. Eu não vou compactuar com o erro. Eu não vou compactuar com aquilo que está errado. Eu não vou defender Queiroz, rachadinha. Eu não vou defender mais de 100 nomeações para botar seus apaniguados em cargos pagos com dinheiro público. Eu não posso fazer isso. Vai contra o que o Brasil queria. Vai contra o que o Brasil quer. Então, tem o pessoal aqui dizendo, pare de falar em fake news. Você que eu mostro as fake news? Eu mostro. Pare de falar em fake news, todos nós sabemos que cada deputado tem seus funcionários ou parentes para defendê-los. Não, 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 não. Não, 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 não. Fazer o trabalho de assessoria, defender o parlamentar é uma coisa. Fazer montagem em redes fakes é uma outra coisa completamente diferente. Não misturem alhos com bugalhos. Todo parlamentar tem suas assessorias, todo parlamentar que tem rede social tem gente cuidando, por óbvio, porque o parlamentar não tem que ficar cuidando de rede social, ele tem que trabalhar pelo Brasil, trabalhar pelos projetos, está em plenário. Então quem cuida é um assessor. Isso é uma coisa. Financiar ou se enrolar com perfil fakes para destruir reputações é outra coisa. O Código Civil e o Código Penal não deixaram de valer porque há uma gangue atuando na internet. O Código Civil e o Código Penal continuam estabelecendo que crime é crime. Que calúnia, injúria, difamação é crime. Por isso, para cada um desses perfis fakes que tem espalhado informações fakes, eu estou entrando com uma ação da justiça individual para cada um deles. Cada um. Eu não tenho preguiça de trabalhar. Eu vou buscar cada um deles. E eu vou mostrar a ligação de cada um deles com os cabeças, os chefes da gangue. É muito simples. E vou buscar reparação judicial. Quem não deve, não teme. Quem não está fazendo calúnia, injúria e difamação, não teme. Quem não está usando manipulações de imagem, não teme. A justiça está aí. E a lei é para todos. E tem que ser para todos. Eu continuo defendendo o meu Brasil e vou continuar defendendo o Brasil. Continuo defendendo as pautas do governo que sejam boas para o Brasil e vou continuar defendendo. Deixa eu ver aqui. Iracema. Por que você sempre ataca o Eduardo? Cadê você, Iracema? Deixa eu terminar de ler sua mensagem aqui. Perdi, Iracema. Olha, Iracema. Aqui, achei. Por que você sempre ataca o Eduardo? Não, ao contrário, Iracema, eu não ataco o Eduardo, não. Eu só tô reagindo aos ataques que ele faz. Se você procurar em todos os meus vídeos, minhas postagens, os meus posicionamentos, todos, não há uma única vez em que eu tenha partido para ataque. Eu sempre fui reativa aos ataques que ele e a tropa que está do lado dele me fizeram.
Aliás, o diplomata é um gentleman, né, gente? Realmente é um diplomata, tem tudo para ser embaixador dos Estados Unidos. Na semana passada ele me xingou de vários nomes, tal, aí disse assim, ela está assim, porque tomou um pé na bunda. Desculpa, Eduardo, isso não é verdade, por uma questão muito simples. Eu já tinha avisado o partido primeiro que eu ia deixar a liderança, porque não concordo com muitas coisas que vocês estavam fazendo, que você estava fazendo, e não posso concordar que um homem tão importante quanto um presidente da República, o maior homem desse país, seja reduzido a lobista de partido por um filho, que foi o que você fez com o presidente. Você pegou o homem mais importante desse país, um homem que nós deveríamos olhar como um estadista, e você reduziu ele a lobista de um partido. Você fez ele pegar o telefone para fazer todo tipo de pressão em deputado, colocando o seu pai em risco, fazendo com que o presidente da República usasse a estrutura do Palácio do Planalto para interferir no Legislativo. E você sabe que isso não pode. Eu vou continuar defendendo o Brasil, vou continuar defendendo o presidente, mesmo que seja de vocês. Mesmo que seja de vocês. E eu não vou cair nessa loucura dessa direita, que não é a direita, é completamente maluca, esquizofrênica. É um extremismo absurdo, eu nunca vi uma coisa dessas. Eu nunca vi uma coisa... Quando diziam isso na campanha, eu falava, não, gente, não é possível. Isso não existe, não. Isso não é verdade, não. Não tem esse negócio. Não existe esse extremismo. Pois existe. Existe, nós estamos vendo. Eu vou continuar defendendo o Brasil, eu vou continuar defendendo as pautas que todos nós acreditamos, eu vou continuar defendendo a prisão em segunda instância, eu vou continuar defendendo o combate à corrupção, eu vou continuar defendendo que rachadinha é crime. Não fui eu que ataquei o COAF, não fui eu que fiz negociata com o STF, que fez acordo com o STF para que todas as investigações envolvendo o COAF fossem prejudicadas. Não sou eu que estou fazendo isso. Não sou eu que estou fazendo isso. Eu continuo firme, lutando pelo Brasil e ao lado daqueles que estão fazendo a mesma coisa. Eu tô vendo deputados que deram suas vidas também fazendo parte desses ataques aí, dessa gangue virtual das fake news. Gente que deu a vida pelo Brasil, deu a vida pela eleição do Bolsonaro, pelo Brasil, pelas pautas que nós acreditamos. Gente que está sendo achincalhada, né? E aí, quando tem uma pessoa aqui que falou assim, Joyce, quando todo mundo age errado e você não apoia, nós somos patinho feio. Muito bom, Joyce, não apoie malandragens, diz aqui o Cairo. Não apoio e não vou apoiar malandragem de ninguém. Eu não tenho bandido de estimação, eu não tenho gangue de estimação, eu não tenho malandro de estimação. E eu jamais terei. Não me importa a pressão. Não me importa o quanto coloquem os maves, os fakes, ou gente que não sabe o que está acontecendo, porque tem gente que não sabe o que está acontecendo, repete igual papagaio. Joyce, traidora! Traidora! Aí você pergunta por quê? Não sei. Porque alguém falou. Porque eu vi um meme. Eu recebi aqui um texto de um grupo de mulheres do Brasil dizendo é impressionante como essa gente ataca de forma canalha a mulher que mais esteve ao lado de todos eles, defendendo, atuando. E quando, nesse texto diz, e quando o menino me agride e fala, não, você tomou um pé. Eu não tomei pé nada, gente. Quem tomou o pé e tá zangado é o menino que ia ser embaixador e não foi. E não foi por conta dessa discussão. Perdeu 15 votos no Senado. Jamais conseguiria ser. Jamais. Já imaginou o embaixador nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, brasileiro lá nos Estados Unidos, em Nova York, atacando pessoas com fake news, fazendo montagens de pessoas? Já imaginou? Eu continuo defendendo, aqui ó, Denise, vou continuar defendendo uma auditoria no partido. Eu também, Denise, eu também. Eu defendo uma auditoria plena no partido. Agora eu vou dizer pra você sabe por quê? Por que essa briga tá acontecendo? Não é por conta de auditoria no partido, é mentira. É mentira. Eu vou dizer pra você por que essa briga tá acontecendo. É por conta da disputa pelo fundo partidário eleitoral. São os 500 milhões de um e mais 150 milhões do outro. Sob o pretexto de auditoria. É mentira. É feio. É feio, não é bonito, não. Não é bonito. Eu não vou participar disso. E não participo. E jamais participarei.
continuo fazendo meu trabalho. O pessoal me pergunta aqui, pô, já segunda-feira tá em casa? Pois é, gente, tô em casa. Sabe por quê? É dia do funcionalismo público. E aqui em Brasília nada tá funcionando. Eu continuo aqui, tô trabalhando por telefone, falando com as pessoas, tocando as pautas que eu tenho que tocar, porque eu continuo fazendo isso, inclusive passei todos os dados, as informações para o novo líder do governo no Congresso, eu não misturo as coisas, estive com ele na última reunião do Congresso, ajudei a tocar as pautas, coloquei a equipe técnica toda à disposição dele, né, para que a gente possa tocar o Brasil. Fátima, Joyce, você estava de um lado e agora ataca. Eu não estou atacando lado nenhum. Quando você ataca os filhos do presidente, você ataca o presidente? Não. Vocês estão fazendo uma lambança. Se o seu filho, Fátima, Lucena, faz uma lambança, o que você faz com o seu filho? Você pega o seu filho, dá 3 tapinhas na bunda e bota de castigo, não é isso? Se for criança. Se for adulto, tira o videogame, tira o celular, se for adolescente. Se for adulto que você sustenta, corta a mesada. Ou você vai deixar, se fossem os seus filhos, fazendo lambança, destruindo a sua casa, você ia deixar? Eu não sou cega, tô longe de ser burra e não vou apoiar gente que tá atacando o Brasil. Eu ajudei a eleger um presidente da República e eu quero um estadista. Eu ajudei a eleger um homem que tem que ser forte e não alguém que cede a qualquer birra de moleque mimado, de 3 moleques mimados. Eu elegi um presidente que é implacável contra a corrupção e não que passa a mão na cabeça de quem faz negociata com Queiroz. Então é esse presidente que eu quero. Quero que simplesmente ele se comporte como um estadista e que coloque os seus filhos em seus devidos lugares. Nós não elegemos 3 moleques para fazer da presidente da República uma brincadeira, um jardim da infância. Nós elegemos um homem forte para comandar esse país. E eu espero que assim ele seja. E farei de tudo para que ele seja. Em relação, gente, uma outra coisa que correu bastante aí essa semana foi a declaração de alguns integrantes do meu partido, do PSL, de que em 2022 o PSL deve ter candidato à presidência da República e que um dos nomes cotados é o meu nome. Então vamos deixar uma coisa bem clara. Eu não sabia dessa conversa, ninguém falou comigo, ninguém me perguntou, né, se eu gostaria, se eu não gostaria, como é, como é que não é. Então, peraí, deixa eu ler aqui uma coisa. Peraí. Thaísa, agora você sabe do Queiroz. Ué, tem áudio hoje? Vocês não viram o áudio? Tá em tudo que é lugar o áudio. Não é agora. Eu dei o benefício da dúvida, mas nunca defendi. Alguém me viu aí defendendo alguma vez esse negócio de Queiroz, do Flávio? Nunca. Eu sempre pedi investigação. Sempre. Ulisses, Joyce, estou com você. Infelizmente terá que recomeçar. Boa sorte, quero você presidente. Calma, Ulisses, calma. Vamos lá, vamos retomar essa coisa de presidente. Ninguém do partido conversou comigo sobre isso. Foi algo que eu soube pela imprensa e que me pegou de surpresa, pegou alguns colegas de surpresa também, tá? Eu não tenho nenhuma pretensão ou plano de sair candidata à presidência da República em 2022 e isso não passa pela minha cabeça. O que passa pela minha cabeça agora é disputar a Prefeitura de São Paulo, como vocês bem sabem, mas eu agradeço muito aos colegas do partido que pensaram no meu nome como um nome forte para 2022. E antes que apareça algum bobalhão dizendo traição, meu Deus do céu. Jair Messias Bolsonaro na campanha deu a sua palavra que não sairia candidato à reeleição. Disse que a reeleição é um câncer para o país, e é. Se ele cumprir a sua palavra, não será candidato à reeleição. À época da campanha, eu até dizia, em tom de brincadeira, eu dizia, olha, eu não apoiarei a reeleição do Jair, não brincar, porque ele é muito chato. Ninguém vai aguentar 8 anos. 4 anos tá bom, vem cá, faz o serviço, abre o caminho, limpa aí uma parte dessa esquerdalha, que lamentavelmente não está acontecendo, ainda há um aparelhamento muito grande, tem muita gente de esquerda pendurado aí em cargos públicos, isso é muito perigoso. Mas esse é um papel que não é meu, eu não tenho como mexer nisso, né? Eu tenho como apontar os erros, mas eu não tenho como resolver o problema. Então, o próprio Bolsonaro deixou claro que não seria candidato à reeleição. Se ele cumprir a palavra empenhada, não será candidato à reeleição. Ponto. O PSL ou qualquer outro partido tem o direito de lançar um candidato, né? Ponto, né? Então, tem gente que falou do Sérgio Moro aqui, eu apoio. Sérgio Moro, eu apoio, né? Sérgio Moro 2022, aí, gente, é o nome, né? É para ganhar no primeiro turno, tá?
Alaine, Joyce, estou com você. Chega dos filhos querendo mandar no pai. Eu votei no Bolsonaro, não nos filhos. Graças a Deus, Alaine, a população brasileira está vendo. Parece que há algo um pouco duro, né? Da gente apontar esses problemas, esses erros, mas o Brasil está acima de tudo isso. Nós não podemos ter deuses. Eu tenho só um Deus. Meu Deus é o Deus, o Alfa, o Ômega, o Criador do céu e da terra, aquele que fez, né, o mundo em 7 dias, né, aliás fez em 6 e no 7º descansou. Esse é o meu Deus. O meu Deus não é um político, não é Bolsonaro, né, como o pessoal do PT tem o Lula. Isso é errado, isso é ruim. Porque isso nos impede de ter o senso crítico, de ver quando a pessoa está errando e ajudar. Dizer, você está errando, como eu disse ao presidente, textualmente. E por escrito, depois, você está errando, eu disse a ele. Você está colocando em risco o país para passar a mão na cabeça de moleques mimados. O melhor caminho, na minha avaliação, era cada um cuidar do seu mandato. Em relação ao Flávio, que diz que é inocente, prove sua inocência. Acelere as investigações, não impeça as investigações, como está acontecendo com essas negociações aí com o STF. Nós sempre criticamos esse tipo de acordo com o STF. Nós não podemos agora passar a mão na cabeça disso e dizer tá tudo bem porque é filho do presidente que nós gostamos muito. Peraí, são coisas completamente diferentes. Então nós precisamos ter lealdade ao nosso país, às nossas pautas, aquilo que nós prometemos à nação brasileira. Eu jamais traí ninguém e jamais trairia. Fui traída, é verdade, mas já esperava. Não pensem vocês que eu não esperava, porque eu sei exatamente como acontecem as coisas ali. Tantos outros foram traídos, tudo bem, gente, tudo bem, eu não ligo com isso aí não, deixa pra lá. Eu só não vou aceitar um bando de moleques agindo como milicianos para me atacar. Isso eu não vou aceitar, eu vou responder. Mas vocês têm a minha palavra de que não haverá da minha parte provocação, não haverá da minha parte insinuações que eu não possa comprovar, não haverá da minha parte uso de fake news como nunca houve. Mas em todos os momentos em que houver ataques, eu terei que me defender. E me defenderei de um jeito sereno, porque o Brasil precisa disso. Nós temos que juntos continuar trabalhando pelo Brasil. Vejam agora que absurdo. Nós tínhamos uma manifestação marcada para o dia 3, para que nós pudéssemos exigir a manifestação do povo e do STF a favor da prisão em segunda instância. Dia 3, tudo marcado, os movimentos convocados. O que aconteceu? Um grupo, de novo, ligado a um dos filhos do presidente, começou a ir contra a manifestação, dizendo que o problema era do Enem. O próprio ministro da Educação, o Weintraub, que é meu amigo, gosto muito dele, o próprio ministro da Educação disse que por conta do Enem, essa manifestação não poderia acontecer, que atrapalharia o Enem. Foi remarcada para dia 9 a manifestação. Ocorre que no mesmo dia, poucas horas depois, houve chamamento, também para o dia 3, de uma outra manifestação contra as drogas. Eu sou a favor de qualquer manifestação contra as drogas. Todos vocês sabem, eu sou conservadora nesse ponto. Mas por que na prisão em segunda instância ia atrapalhar o Enem e contra as drogas não iria atrapalhar o Enem? Eu vou dizer para você por quê. Porque a discussão que vai selar a questão envolvendo a prisão em segunda instância no Supremo vai ser dia 6. Dia 9, já era. Inês é morta. Não vai dar tempo do povo se organizar e se manifestar e pressionar os ministros do Supremo para que façam aquilo que nós nos comprometemos em campanha. Lutar pela prisão em segunda instância. Eu quero que os compromissos de campanha sejam cumpridos. 1 a 1. Combate implacável à corrupção. Prisão em segunda instância. Eu quero ver força no andamento do pacote anticrime. Eu quero ver os ministros e o próprio presidente, como fizeram em relação à liderança do PSL, ligando para os parlamentares, para os líderes, para atuar a favor do pacote anticrime. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Então, eu digo a vocês, nós precisamos ficar de olhos muito, mas muito abertos, para não sermos enganados. Não há deuses na política. Ou as pessoas falam a verdade, ou as pessoas não falam a verdade. Ou as pessoas se comprometem com o povo, ou as pessoas traem o povo. Quando prometem uma coisa e fazem outra,
Isso sim é traição. Isso sim é traição. Deixa eu ver aqui. Paula, Joyce, eu votei em você, por você e não por Bolsonaro. Obrigada. Olha, gente, muita gente fala, não sei o que, porque você veio na eleição. Eu até espalharam várias fake news, né? Disseram uns youtubers aí ligados a essa patota aí, essa milícia. Disseram, não, a Joyce falou que ela é maior que o Bolsonaro. Eu nunca disse isso. Isso é mentira. Não, porque a Joyce falou, teve mais uma fake news. Como é que é? Uma que eu sou maior que o Bolsonaro, a outra... alguma coisa nesse sentido também. Tudo que eu tenho a dizer eu falo pra vocês. Vocês não se preocupem. Eu não me lancei candidata a nada, a não ser a Prefeitura de São Paulo. Coloco realmente o meu coração em agradecimento ao meu partido por pensar em mim. E agradeço as pessoas todas. Aqui, Carla, cadê seu discurso pedindo para investigar PSL ou Bivar? Cadê sua coerência? Eu já pedi, Carla. Eu já pedi. A minha coerência talvez esteja aonde parou a sua vontade de procurar as coisas. Eu já pedi investigação. Eu já pedi transparência. De todos. E já disse, o Bivar está sendo investigado e eu acho que ele tem que se defender e a polícia tem que ver se ele está culpado ou não. Só que no mesmo suposto esquema está o Marcelo Álvaro, ministro do Turismo, que já está denunciado, muito além de investigado, e continua lá, sendo ministro. Eu apoio o afastamento do Marcelo Álvaro, ainda que ele seja do meu partido. Não está correto. Não está correto, não é correto o presidente da República manter alguém já denunciado num esquema de laranjas que, segundo as investigações, pode ter beneficiado muita gente, inclusive do próprio Palácio. Então, tem de se investigar, sim, todos, um por um. A minha coerência continua aqui, firme e forte, né? Vamos ver aqui, eu vou ler. Não dá para entender o que fazem esses meninos do Bolsonaro e muito menos o protecionismo do nosso presidente, diz a Regina. Eu concordo com você, não dá para entender, mas nós temos que ajudar, né? O presidente está aí, às vezes eu vejo meio como que refém dessa estrutura familiar esquisita, desse clã. Ele vai ter que ser forte, eu creio que sim, como nós seríamos com um filho maroto, mal educado, ou que estivesse cometendo alguma ilicitude, um crime, né? Você imagina se, né, um filho meu ou um filho seu comete, né, alguma imoralidade ou ilegalidade. A gente vai passar a mão na cabeça? Vai dizer, vem cá, filhinho, pode continuar cometendo? Não, claro que não. Então, é basicamente isso. Nós queremos basicamente isso. Decência e moralidade. Só. Mais nada, né? Eu estou com o nosso juiz Sérgio Moro. Bora, homem honesto, incansável. Eu também estou com o Moro, minha gente, até debaixo d'água. Aliás, Moro, que também foi vítima dessa gangue digital, tá, gente? Também foi fritado internamente, né? E aí, eles viram que a população não gostou muito e opa, retrocederam, né? Retrocederam. Então, foi com o Santos Cruz, foi com o Moro, o próprio Paulo Guedes, Mourão, né? Tem uma sequência ali de pessoas que passaram por isso. Anne, Joyce, sou a favor da verdade, assim como você não apoia negociata, faz o seu trabalho e dê o que você tem de melhor, siga em frente, é o que eu vou fazer, Anne. Vocês podem ter certeza absoluta que vocês vão continuar vendo o meu trabalho e muito trabalho. Eu já desafiei todos e já disse isso ao presidente e a todos os ministros e a todos aqueles ligados ao governo. Um único nome que trabalhou mais que eu pelo governo, me dê só um. Pode ser ministro, pode ser deputado, pode ser senador, pode ser líder. Um único nome. Não há. Ninguém trabalhou pelo governo 20 horas por dia como eu trabalhei. Então eu entreguei a minha missão com o dever cumprido. Não é sensação, não. É com o dever cumprido. Eu fiz mais nesses meses de governo do que muita gente faria em muitos anos. Então eu sei o que eu fiz. Graças ao bom Deus, eu me mantenho firme. Aliás, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Na fábrica aí de fake news, eu fiquei sabendo que tem um senador, né, que tá junto com um dos meninos forjando um dossiê contra mim. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tenho os prints das conversas de vocês. Sabe por quê? Porque quando vocês conversam com um picareta, com outro picareta,
o picareta vaza as informações. E sempre tem alguém no meio do caminho que sabe que eu estou correta e a informação chega para mim. Então, eu estou com os prints das conversas de vocês. Só para vocês saberem. Vocês acham o quê? Que a ramificação no Brasil inteiro é só vocês que têm? A diferença é que os meus não se escondem. Os meus não são fakes. Os meus não são robôs. Eu sei quantos são os robôs. Eu sei quantos são os fakes. E eu lamento muito pelas pessoas que são pessoas honestas, trabalhadoras, mas que estão enganadas. Então, fica tranquilo, porque eu tô tranquila, sabendo exatamente o que vocês estão fazendo. Armando, se você trabalhou para o governo, então deve ter trabalhado contra o Brasil. Não, nunca trabalhei contra o Brasil. Trabalhei a favor do governo e continuarei trabalhando a favor do governo quando o governo estiver a favor do Brasil. Nunca você me viu defendendo uma pauta contra o Brasil. Nunca, nunca. Sempre defendi o governo e nas pautas em que eu achava que não seria bom para o Brasil, pautas não boas para o Brasil, eu disse aos ministros, eu disse ao presidente, não defenderei. Sempre defendi as pautas boas para o Brasil. E assim continuará sendo. Não adianta, gente, não adianta tentar dar nó. Não adianta, eu sou a Joyce de sempre. A Joyce que fala a verdade. A Joyce lá da época da sapatada do salto-agulha. Que nunca teve medo de ninguém. Que nunca teve medo, nunca compactuou com o erro. E eu não vou compactuar. Continuo. Ninguém é fake não, amor, diz a Cristina. Tem muito fake. Ixi, olha, no meu mapeamento tem muito fake. Muita gente se escondendo pra espalhar fakes, né? Mas não se preocupe que todos eles serão levados às autoridades. Polícia, Ministério Público, CPI e tudo mais, tá? Ribeiro, após eu acompanhar esse assunto, eu acho que você tem razão. Obrigada, viu, Ribeiro? Você pode ter certeza que eu tenho razão e o tempo vai nos mostrar isso. O tempo vai nos mostrar isso. Mariana, Joyce, que Deus abençoe. Não é qualquer praga que apaga o brilho próprio. Obrigada, Mariana. Mariana, obrigada, viu? Realmente não é qualquer praga que apaga o brilho próprio. Eu tô com vocês, contem comigo em todas as ações que juntos nós possamos fazer contra a corrupção. Vamos pressionar pela prisão em segunda instância. Nós não podemos ter bandidos de estimação, gente. Nós não podemos ter bandidos de estimação. Wallace, Joyce, deixei de admirar você quando votou no Rodrigo Maia, diz ele aqui. Sendo que nos seus vídeos você xingava ele e tal. É verdade, sim, é verdade. Eu critiquei muito o Rodrigo Maia quando ele se aliou ao PCdoB. Se você fizer um histórico recente na política, você vai ver, ele se aliou ao PCdoB. Eu fiquei louca da vida. Briguei, xinguei ele, disse que ele estava sendo pior que o PT por estar se aliando ao PCdoB. Agora tem uma coisa que vocês precisam fazer na conta política. Por que é que eu votei em Rodrigo Maia? Porque não fosse o Rodrigo Maia, seria um candidato que ia acabar com as possibilidades de reforma do presidente Bolsonaro. Se não fosse o Rodrigo Maia, seria um candidato da oposição de fato. E quando o Rodrigo Maia fez uma aliança à época da eleição com o PSL, ele excluiu o PT. Foi uma jogada de mestre. Nós tiramos o PT da jogada. Ou o PT hoje seria o comandante da CCJ, a maior comissão e a terminativa, a que pode parar o governo. Vocês entenderam? Tem que entender a lógica política para não falar besteira. É isso que vocês têm que entender. Vamos ver aqui. Já respondi do Rodrigo. Isaac, ninguém mais do que o povo brasileiro fez pelo Brasil, é verdade, mas precisa continuar fazendo, né? Precisa continuar fazendo. Para todas as pessoas, quero ver se o Flávio Bolsonaro cair, o que vocês vão falar. Confio na Joyce e no seu trabalho. Obrigada, Rafael, muito obrigada. Eliane, eu não sei se você é essa realidade, só sei que você tem minha admiração pela coragem e determinação. Você é uma grande guerreira. Obrigada, querida. Obrigada mesmo, viu? Obrigada. Aprovem logo a prisão em segunda instância. Pensa que é fácil, minha gente?
o pessoal lá trabalha muito contra, né? E infelizmente há uma atuação conjunta em relação à prisão em segunda instância, envolvendo o Supremo, envolvendo políticos que estão no poder, Palácio, parte da Câmara. Não é fácil não, mas a gente tem que pressionar, tá? Joyce, o delegado Valdir assinou por todos a lei de abuso de autoridade desidratada, e você sabia. Olha, o delegado Valdir é líder, ele só pode assinar, eu não poderia assinar porque minha liderança é do Congresso, então não tem absolutamente nada a ver com isso. E discordo de uma lei de abuso de autoridade desidratada, tá? Joyce, o João Lobo Bianco. Joyce, votei em você, mas me diga com sinceridade por que ficou tão amiga do presidente da Câmara, que é um cidadão... Cortou mensagem. Que não confio. Olha, o João, a estratégia política para ajudar o presidente é você ter uma boa relação com os presidentes da Câmara e Senado. Caso contrário, nada passa. O presidente da República, quando manda, o governo, quando manda qualquer texto que seja, tá? Seja de uma medida provisória, a um projeto, uma PEC, um PLN, isso tem que ser pautado. Para ser pautado, precisa que o presidente paute. Você já imaginou numa guerra com o presidente da Câmara e do Senado, se eles pautariam alguma coisa do governo? É de uma burrice acachapante. Eu me nego a ser burra. Eu trabalho pelo Brasil, né? Vanessa, Joyce, nada fica no escuro por muito tempo. Torço por você e continuo orando pelo nosso país. Nada fica no escuro mesmo, né? As coisas estão vindo aí às claras e continuarão vindo às claras, né? Joyce é Brasil, é patriota, ela vai estar do lado certo. É isso mesmo. Ivan, indiretamente ela é a favor do presidente Bolsonaro. Não, eu não sou indiretamente não, eu sou diretamente a favor do presidente, desde que ele seja a favor do Brasil. Nas pautas que ele defendeu o Brasil, nas pautas contra a corrupção, nas pautas pelo desenvolvimento do Brasil, eu vou continuar ao lado do presidente. O que eu quero é menos falatório, menos guerrinha de Twitter, menos família dentro do Palácio do Planalto e mais trabalho, mais ação, mais combate à pobreza, à desigualdade, mais geração de emprego. É isso que eu quero, né? Quero as privatizações, que já está se enrolando demais. Cadê as privatizações que nós defendemos? É isso que eu quero, né? Então eu continuo a favor sempre do Brasil. Obrigada, Ivan, um beijo pra você, viu? Obrigada. Joyce, cadê? Tudo tem correção, nada é estático, é verdade. Estamos com você, Joyce, lute pelo Brasil, muito obrigada. A gente falando aqui do cartel dos bancos, vemos tanta coisa acontecer, diz aqui o Márcio. Quero te parabenizar pela sua garra. A maioria das pessoas já tinha jogado a toalha. Gente, vocês não têm noção. Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho das montagens que estão fazendo. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, porque eu tô levantando tudo, tá? Tá tudo na justiça já. Tem muito mais, mas eu vou te mostrar algumas coisas. Algumas coisinhas. Espera aí, só pra você, vamos ver se é tanta coisa. Só pra você ver o que é que eles estão fazendo. Algumas pessoas eu já mandei nome e telefone pra Polícia Federal, tá, gente? Inclusive a gente tem grupo de WhatsApp e tal. Olha só. Olha só, o pavão misterioso, que eu tenho grandes suspeitas de quem seja, né? Quando começou aquela campanha liderada pelo diplomata, embaixador, lorde, uma pessoa muito elegante, muito refinada, que realmente tem tudo para ser um embaixador nos Estados Unidos, tamanha a sua finesse, educação, né? Imediatamente o tal do pavão misterioso fez isso aqui, ó. Deputada Joyce é flagrada deixando a liderança do Congresso. E aí tem uma porquinha, né? Andando, um porco, com um biquíni. Aí fizeram aqui, ó. Só que tudo que as imagens que eu tô mostrando pra você, todas as imagens, eu tenho os links de quem fez. Tá? Só pra vocês saberem. Aí tem aqui, ó. Pão, Partido dos Amigos da Onça. Aí me colocaram aqui, sempre, me colocaram com Dória, me colocaram com um corpo aqui de 200 quilos, porque eles fizeram, eu tenho esse print também, tá, das conversas deles combinando, como eles não têm nada pra falar de mim, eu nunca roubei, eu nunca tive Queiroz na vida, eu nunca fiz nada de errado, então eles ficam tentando atingir a minha imagem, tentando me machucar como mulher. Foi a primeira vez que eu que sempre enfrentei a macharada, é a primeira vez que eu sofro não, né, gente, porque eu não tô sofrendo, mas eu tô chocada com o nível do machismo e da sujeira. Então eles combinaram num grupo de WhatsApp, eu tenho esses prints,
dizendo, olha, você tem que pegar a mulher mais gorda que vocês acharem, a mais gorda, e colocar o rosto da Joyce. E aí vocês vão colocando ela, chama de vadia, chama de porca, chama de prostituta, é isso, né? Então aqui eles colocaram, fizeram olha só. Aí aqui tem outro, quer ver? Vou mostrar pra vocês. Ó, com uma frase fake, ó, botaram aqui esse corpo, botaram meu rosto e colocaram assim, eu sou maior que Bolsonaro. Eu nunca disse isso, são os fakes, né? E aí embaixo lá, toma tua merenda, traidora da pátria, né? Que é um telefone lá do Nordeste, porque tem alguns grupos fakes que tem um centro lá no Nordeste, tá? Aí fizeram uma outra imagem, olha que sujeira isso aqui. Botaram a imagem do presidente com várias facas aqui e dizendo lista dos traidores, e colocou lá o meu nome, como se discordar do filho do presidente fosse trair o presidente. Isso é uma brincadeira, né? Inclusive teve uma deputada que fez um meme em que colocou a minha imagem, a imagem do Adélio, e a seguinte frase, para quem achou que a facada do Adélio foi a pior, aí colocou o meu nome, dizendo que eu seria candidata à presidência da República em 2022, né? Logo me comparando a um assassino, logo será levada ao Conselho de Ética, logo também colocarei uma queixa-crime sobre ela. Não se brinca com esse tipo de coisa, ninguém brinca com a minha honra, ninguém, né? Então, para vocês terem uma ideia, olha essa aqui, olha, né? Olha isso aqui que fizeram, tá vendo? Olha, Foice de São Paulo, deputada Joyce Falseman diz estar preparada para os novos aliados. E aí bota com uma roupa ali de prostituta. Vocês estão vendo com quem eu tô lidando? Vocês estão vendo? Eu, que sempre fui uma mulher correta, sou casada, mãe de 2 filhos corretos, bem educados, tenho um marido decente, muito decente, trabalhador. Tenho uma mãe que está desesperada porque chegaram a me ameaçar pela minha mãe, tá? Pela minha mãe, dizendo que pra mim seria pena de morte. Por quê? Porque eu ousei a discordar de um golpe organizado por um moleque que tem um sobrenome poderoso. É isso? Desculpa, eu não vou ceder a esse tipo de coisa. Mas não vou mesmo, jamais cederei a esse tipo de coisa. Tá? Ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus, obrigada pelo carinho de todos, boa segunda-feira, aos servidores públicos, aos bons servidores públicos, né, meus parabéns aí pelo dia. A gente sabe o quanto os que trabalham muito, os que não trabalham, né, não gostam, né, mas os que trabalham muito, então eu fico muito grata ao trabalho de vocês. Olha só, Luciana, por que você apoiou, vamos lá, por que você apoiou o Bivar e saiu de madrugada pelos apartamentos funcionais, oferecendo cargos? O que você tem a dizer? Eu tenho a dizer que isso é mais uma fake news, Luciana, e eu desafio você a comprovar isso. Quem ofereceu cargos para achacar os deputados não fui eu, foi o próprio Palácio. Foi o próprio Palácio, Luciana. Então, o desafio, Luciana Boareto, está feito. Prove. Eu desafio você. Eu não saí pelas madrugadas em funcionais. Eu não ofereci nenhum cargo a ninguém. Isso é mentira. Agora, uma outra deputada que conseguiu ajudar a dividir o partido, essa sim ofereceu. Ofereceu cargos, tomou não e tomou alguns sims também. As ameaças vieram com: nós vamos tirar os seus espaços, você vai perder tudo que você tem no seu estado, vamos cortar os seus cargos. Ora, a própria deputada Soraya Manato relatou isso publicamente. O ministro mandou ligar para ela e disse: se você não assinar a lista, nós vamos cortar os seus cargos. Ela falou: corta. Cortaram. E negociaram com quem se vendeu nessa negociata. Vocês entendem o tamanho do risco? Vocês entendem o tamanho da mediocridade a que foi submetido o presidente da República, que é um homem que eu continuo admirando e quero continuar admirando. E eu espero que mostre que é forte. Forte, não só da boca para fora, forte também da porta para dentro, com a própria família. Né? Então, Luciana, o desafio está feito. O desafio está feito. Eu te desafio. Me diga que cargos eu poderia oferecer. As pessoas são estúpidas, gente. Algumas são burras mesmo. Como? Que cargos eu poderia oferecer? Quem tem cargo para oferecer é o Palácio, são os ministérios. Não sou eu.
Parem de loucura, eu não tenho cargo, não tem como oferecer, burrice isso. As pessoas leem os memes, leem as fakes e repetem. É uma loucura. Alessandra, nunca deixe que esses mimadinhos mandem em você. Siga em frente por um Brasil melhor. Deixa comigo. Maria Furtado, o presidente tem se mostrado fraco e baixa a cabeça para os filhos. Infelizmente eu tenho que concordar com você. Rosa Maria, Joyce, gosto muito de você, mas preciso perguntar, sou o Bolsonaro, está contra ele? Nunca, jamais estarei contra ele, a não ser que ele esteja contra o Brasil. Se eu estiver contra o Brasil, aí é outra história, mas eu espero que não. Acho que dá tempo de corrigir os erros, voltar pro prumo, e o presidente precisa de gente forte do lado dele, não de um bando de bananas, ou de gente do gabinete da maldade, só no ouvido dele buzinando para que ele saia atacando os outros e fazendo inimigos. Então o presidente precisa de pessoas fortes ao lado dele. Eu creio que dá tempo de corrigir, tá, gente? Larry, e a promessa do presidente sobre a mudança da embaixada de Israel para de Tel Aviv para Jerusalém? Infelizmente não cumpriu essa promessa também. Acho que ele tem que cumprir, foi promessa de campanha, né? Acho que tem que cumprir. Palavra é palavra, né? Deixa eu ver aqui. Elizabeth, Joyce, continue seu trabalho para o avanço do Brasil. Obrigada, viu? Obrigada. Joyce, vamos lutar pelo povo brasileiro. Eu estou lutando pelo povo brasileiro e continuarei lutando pelo povo brasileiro, tá, gente? Eu fiz essa live aqui pra gente colocar em pratos limpos o que tá acontecendo. Eu fiquei, vocês viram, 3, 4 dias sem falar absolutamente nada, porque, já me encheu isso, sabe? Fica lá, né, os meninos, neguinho me xingando e botando... Eu vou tratar disso em nível judicial, tá? E pronto, acabou, né? E como eu disse pra vocês, da minha boca não haverá uma única provocação. Uma única provocação. Como eu disse no Roda Viva, que não desceria mais ao nível do esgoto dessa gente pra fazer ataques sórdidos, né? Que foi aquela troca ali de emojis. Realmente aquilo foi muito infantil, não devia ter cedido aquilo. Eu agi na mesma moeda, apaguei o tweet e não fiz mais. Minha palavra é uma só. Então vocês têm a minha palavra, não sairei provocando ninguém. Agora, por óbvio, que não vou deixar ninguém ferir minha honra, né? Houver ferimento de honra, haverá, né, o contraponto tanto aqui quanto na justiça, tá bom, gente? Eliana, parabéns pela garra, Joyce, você é uma mulher linda, incrível, obrigada, obrigada. Garra não me falta, força não me falta, eu sempre fui uma mulher forte, eu tô aqui por causa disso, e eu não tenho medo de ninguém que não esteja com a razão. Tem duas coisas, minha gente, que fazem com que qualquer pessoa possa ganhar uma guerra, uma batalha. Uma delas é ter tempo e disposição para a batalha. A outra é ter razão. Eu tenho as duas coisas. Eu tenho tempo e eu tenho razão. Então eu vou seguir em frente. Também eu quero aqui, antes de ir embora, deixar aqui todo o meu carinho para esse grupo leal ao Brasil do PSL. Um grupo que tem atuado firmemente a favor do país, um grupo que não se dobrou, um grupo que não se vendeu, né? Um grupo que disse não ao oferecimento de cargos, um grupo que disse não às ameaças que foram feitas de fechar portas em ministérios. Nós não vamos deixar isso acontecer, porque senão estarão prejudicando o povo, né, que esses deputados representam. Então, são mais de 20 deputados que mantiveram a sua espinha ereta, o seu coração tranquilo. São mais de 20 deputados que estão conosco defendendo as pautas que o presidente prometeu e que, independente dos ataques que tem sofrido dessa gangue digital, não tem retrocedido. São pessoas que continuam lutando pelo Brasil e vão continuar lutando pelo Brasil e pelos seus estados. São pessoas do Brasil inteiro, do Sul, do Norte, do Nordeste. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que, de fato, se mantém honestos às suas promessas e palavras com o povo brasileiro. A vocês do PSL que não se venderam em troca de cargos. Para vocês do PSL que não se dobraram depois de ameaças, depois de tentativas de achaque. Então, meus parabéns, vocês são guerreiros. E o povo brasileiro vai agradecer cada um de vocês ainda, porque nada fica em oculto. As coisas vão aparecer exatamente no momento em que tem que aparecer. Eu acredito muito nisso. E a gente vai construir um grande Brasil. Um Brasil de verdade, um Brasil em que as promessas sejam cumpridas. Um Brasil em que a população tenha o senso crítico de entender
quando qualquer representante público esteja certo ou esteja errado. Um Brasil em que políticos não sejam substituídos por deuses. Aliás, isso é uma blasfêmia, né? Substituir Deus por um político. Né? Pega lá um político e diz, não, isso aqui é Deus, ele não faz nada errado. Nossa, nós temos aqui que nos jogar no chão. Não, isso é ser capacho. Isso é ser capacho, né? Vamos ver aqui. Tem alguns maps aqui legais, viu? Legais. Paulo, com tudo que você tem falado do governo, parece que... Peraí. Deixa eu ver ele aqui inteiro. Peraí. Com tudo que você tem falado do governo e diz que está com o Bolsonaro, imagina se está contra ele. Olha, Paulo, eu não sou idiota. E eu não vou me fazer de idiota para agradar ninguém. Quando houver erros, eu vou apontá-los. E a fraqueza é um erro terrível. O presidente precisa retomar a força de um presidente e ser estadista. É isso que o Brasil precisa, tá bom? Gente, obrigada, beijo pra vocês, fiquem com Deus, ó. Deixa eu ver aqui. Peraí. Você fala em cumprir promessas de campanha, mas foi você quem rodou o país inteiro, movimentou tudo que podia para aprovar a reforma da Previdência. É verdade. Assuma a sua parte nisso. Claro que eu assumo. Eu rodei o país para aprovar a reforma da Previdência. Uma reforma do presidente. Ele não rodou o país, não. Porque defendeu mais ou menos. Os filhos não rodaram, mas eu rodei. Para ele. Pelo Brasil. Por ele. Rodei o Brasil inteiro. Sim, movimentei tudo que podia para aprovação da reforma. E entregamos a reforma, Valdeci. Se você acha que está me criticando com isso, para mim é um baita de um elogio. Ó, beijo no coração, fiquem com Deus. Vamos que vamos, minha gente.